Você divulgaria casas de apostas por R$ 100.000? Muitos jovens hoje em dia estão sendo manipulados por esses influenciadores que divulgam essas bets, esses cassinos online. E o jovem, por não ter conhecimento dessas casas de aposta, ele vai lá, ele aposta, perde, e cada vez mais que ele vai perdendo, ele vai apostando mais. E quando ele ganha, ele acha que ele tem algum lucro. Mas como eu falei para vocês em um outro vídeo, um vídeo antigo, essas casas de apostas, esses cassinos online, a pessoa só ganha quando perde várias vezes antes. Então ela não tem nenhum tipo de lucro. E hoje em dia, essas bets que já são diferentes de cassino online, que são a partir de jogos, né, de futebol, de basquete, até de luta agora tem essas bets, elas têm ganhado cada vez mais público, né? Cada vez mais apostadores, porque justamente muitos influenciadores, eles vão lá, eles divulgam para milhões de seguidores, e as pessoas que não são informadas, não têm a informação do prejuízo dessas bets, elas vão lá, colocam seu dinheiro suado e perdem, infelizmente. Isso é uma realidade. Justamente porque a maioria das pessoas aqui no Brasil é pobre. E quando a pessoa é pobre, ela não tem acesso à informação. E se não tem o acesso à informação, ela é mais suscetível a cair nesse tipo de golpe. Infelizmente, é uma realidade. As pessoas pobres são as que mais apostam, justamente porque elas não têm esse tipo de informação de que ela vai ter bastante prejuízo, ainda mais influenciadas pela essa mídia que faz com que eles vão lá e querem ter algum tipo de lucro, vão lá e apostam, ter algum acesso a dinheiro fácil, dinheiro rápido, digamos assim. É por isso que elas vão lá e, infelizmente, apostam. Mas eu fico me perguntando, será que algum jovem que aposta, algum jovem que é pobre, ele divulgaria essas bets para essas outras pessoas em troca de bastante dinheiro? Será que nós faríamos isso também? A gente sempre fala que elas fazem mal, que elas dão prejuízo para as pessoas, mas será que nós, em uma situação, por exemplo, vou te dar R$ 100.000 agora para te divulgar por uma semana, será que muitos de nós divulgaríamos? Eu vou falar por mim. Eu pensaria muito e acho que não divulgaria. Mesmo eu recebendo salário mínimo, como eu sempre falo, que um salário mínimo não dá para nada, né? Não dá para quase nada. E os trabalhadores, eles têm consciência disso, e acho que por eles terem essa dificuldade financeira, acho que eles, na situação deles, eles divulgariam sim, né? Mas, como eu falei, é porque a dificuldade faz com que a gente tome essas decisões extremas. É por isso que também eles, no lugar de apostadores, eles buscam esse dinheiro rápido, esse dinheiro fácil, justamente por causa dessas dificuldades que a gente está passando aqui no nosso Brasil. Infelizmente, é o que acontece.
No entanto, ainda existem pessoas que são honradas, que querem fazer um trabalho honesto, querem ganhar seu dinheiro com honra e não com esse tipo de dinheiro ilícito, né? Porque essas apostas, os divulgadores, eles ganham a partir das perdas desses apostadores, ou seja, eles ganham com as perdas dos outros, infelizmente. Portanto, esse tipo de dinheiro é ilícito, entenderam? Mas como eu falei, será que a gente também não divulgaria por uma certa quantidade de dinheiro? Porque o dinheiro, ele tem um poder, né, de transformar as pessoas. Ele corrompe as pessoas. Será que um CLT, na situação dele de ganhando um salário mínimo, ele tivesse a oportunidade de divulgar uma casa de aposta, um cassino online por 100 mil reais? Será que ele não aceitaria isso? Acho que muitos aceitariam sim, justamente por causa do salário mínimo, não dá para quase nada. No entanto, ainda existem pessoas, como eu falei, que querem fazer um trabalho honesto, que têm honra e que não aceitariam esse tipo de dinheiro. E falando por mim, acho que eu também não aceitaria, mas eu nunca posso dizer que não faria tal coisa, porque como eu falei, o ser humano, ele é falho e eu nunca posso dizer isso, que eu nunca faria tal coisa, porque justamente eu também sou falho e em uma situação, por exemplo, de eu estar precisando muito desse dinheiro, eu poderia sim divulgar em troca dessa quantidade de, por exemplo, 100 mil, 200 mil reais. Mas na minha posição agora eu não aceitaria esse tipo de dinheiro, né? De divulgar essas bets. Mas o fato é que o Brasil está contaminado pelas essas casas de apostas, essas bets, esses cassinos online. Eu não posso falar o nome do jogo, né? Mas o nome do jogo é o jogo daquele felino. Porque eu não posso falar o nome porque aqui no YouTube não é permitido, mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês agora. Vocês divulgariam por 100 mil reais uma bet ou um cassino online? Deixa aqui nos comentários e se inscreva no canal e deixa um like no vídeo para me ajudar.